Hoje estamos aqui no SGOScast, né? Uma produção da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia aqui do Rio de Janeiro, bem legal, em que está trazendo os serviços, né, de residência médica aqui para a gente fazer esse podcast sobre assuntos em que o serviço tem algum tipo de relacionamento. Hoje, né, a gente vai estar conversando um pouco sobre oncofertilidade, que obviamente eu não tenho lá no meu serviço. Eu sou Ricardo Bruno, sou chefe do serviço de reprodução humana, ginecologia endócrina, climatério do Instituto de Ginecologia da UFRJ, e lá também eu coordeno a residência médica, e eu estou aqui com minhas duas residentes que vão se apresentar agora. Por favor, Raquel. Meu nome é Raquel Ventura, sou residente do 3º ano do Instituto de Ginecologia Moncorvo Filho e Maternidade Escola da UFRJ. Eu sou Bruna Borges, residente também do 3º ano de Ginecologia e Obstetrícia da Maternidade Escola Instituto de Ginecologia Moncorvo Filho. Então, no nosso serviço lá, nós temos a reprodução humana, que obviamente nós não temos uma alta complexidade. E a gente vai discutir um assunto aqui que depende da alta complexidade. Mas a gente tem um serviço de reprodução, a gente atende 60 pacientes por semana lá no nosso serviço, e a gente consegue ter coito programado, uma ultrassonografia seriada, a gente consegue estimular a ação ovariana, e a gente consegue fazer a situação de inseminação intrauterina, que a gente também tem um centrinho para fazer espermograma e fazer capacitação. Gostaríamos muito de ter um serviço de reprodução assistida de alta complexidade, para a gente poder atender cada vez mais mulheres, que o Rio de Janeiro precisa muito disso. Mas infelizmente não temos. E o assunto de hoje, que é um assunto muito interessante, porque também, ao mesmo tempo, atendemos muitas mulheres com câncer, câncer de mama, câncer de colo de útero. E como fica a fertilização dessas pacientes? A gente tem que pensar que elas cada vez mais têm esse diagnóstico precoce, o câncer está se mostrando cada vez mais precoce. O câncer de colo do útero a gente sempre teve uma faixa etária mais baixa, mas o câncer de mama não, sempre foi um câncer de mama de 5ª, 6ª, 7ª década. E agora a gente tem mulheres em 3ª década com câncer de mama. E diante disso, diante de mulheres que querem engravidar, ou até que têm um filho, querem ter o segundo filho, quer dizer, querem manter a sua fertilidade, querem manter uma gestação, como a gente pode trabalhar com isso? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Falar um pouco aí da epidemiologia. Gostaria que vocês falassem um pouco ainda da epidemiologia, primeiro Raquel, depois Bruna. O que vocês veem com isso? Então a gente observa realmente essa dicotomia, né, no cenário atual, em que as mulheres querem engravidar cada vez mais tarde. A gente vê deixando, às vezes, acima dos 35, acima dos 40 anos. Pesquisas recentes mostraram que aumentou 80% o número de gestações após 40 anos. E, ao mesmo tempo, essa redução da idade, né, da incidência de vários tipos de neoplasia. É claro que cânceres hematológicos sempre tiveram uma faixa etária ampla, desde a infância até a idade mais avançada, mas a gente está vendo um aumento da incidência do câncer em idades mais jovens relacionado ao câncer de mama, ao câncer de endométrio, cânceres ginecológicos. Então, existe esses dois pesos dentro de uma mesma balança, né? E junto disso, um avanço no tratamento do oncológico também, que está aumentando a sobrevida, está dando mais sobrevida para essas pacientes, e com isso, né? Todos esses fatores juntos aumentam a importância da gente trazer esse tema hoje, trazer a abordagem da preservação da fertilidade nessas pacientes desde a primeira consulta, desde o momento do diagnóstico. É interessante isso, né, Bruna? Porque a gente cada vez mais vê. Então, duas situações que a Raquel colocou muito bem. As mulheres cada vez buscando a gravidez, né, para mais tarde, né? Por exemplo, eu tenho na minha clínica privada, lá no Moncorvo também não é diferente, que no Moncorvo, lá no Instituto de Ginecologia, amplia muito essa faixa etária, que a gente atende muitas mulheres jovens com trompas ligadas, com trompas obstruídas. Mas a busca mesmo pela fertilidade, na minha clínica, por exemplo, a média de idade é 39,1. Quer dizer, então temos a gravidez sendo retardada, ficando para mais tarde, e o diagnóstico cada vez mais precoce do câncer de mama. Você queria acrescentar alguma coisa dentro dessa epidemiologia também? Sim, eu acho que não só o câncer de mama, né? O câncer de mama, ele recentemente tem acometido cada vez mais mulheres mais jovens, né? Cerca de 7% de todos os tipos de câncer de mama acometem mulheres abaixo de 40 anos. E são mulheres na faixa etária reprodutiva, né? Que ainda querem ter filhos, não só o primeiro, mas talvez o segundo. O câncer de colo de útero, a própria história natural da doença, acomete mulheres mais jovens, né? 18% antes de 40 anos.
O câncer de ovário, a gente sabe que tem os Esse extremos já é mais reprodutivos, né? complicado. Então, são mulheres ou depois da menopausa, mas tem as adolescentes também, as Uhum. crianças que são acometidas, e a gente precisa pensar nisso antes de estabelecer algum tratamento. E o câncer de endométrio, que pelo estilo de vida que a gente leva hoje, né? O hiperestrogenismo, por conta da obesidade, da SOP. Uhum. Então, isso também tem aumentado a prevalência de câncer de endométrio em pacientes mais Uhum. jovens que ainda estão em idade reprodutiva. A gente observa, a gente tem uma experiência grande lá, que a gente tem um serviço de patologia cervical lá chefiado pela Yara Furtado, e a gente atende muitas mulheres, né? A gente faz uma quantidade absurda de cones por semana, são 4, 5, 6 cones por semana. Então, é uma quantidade muito grande, pensando que o cone já tem a sua indicação no carcinoma in situ, né, ou numa lesão de alto grau, e em que a gente vê mulheres muito jovens, né? Mulheres de 27 anos, 29 anos, 30 anos, 30 e poucos anos. Então, ele já tinha essa epidemiologia de precoce, mas a gente vê que a amostragem, quer dizer, o câncer de colo de útero, que está um câncer aí, aqui no Sudeste já é a terceira forma de câncer da mulher, ele já perde um pouco o câncer de cólon, né, o câncer de intestino, mas ainda Norte e Nordeste é o segundo, né, câncer ali, porque o de mama realmente hoje em dia é com uma prevalência absurda. Então, vamos dar uma sequência um pouco nisso, falar especificamente de cada tipo de câncer que a gente Sim. pode ter, né? A gente pode começar pelo câncer de quê? De colo? Vocês querem falar o de colo primeiro? Então, Câncer de colo, como você falou, né, é bastante prevalente em mulheres Uhum. jovens, mulher em idade reprodutiva. O tratamento, ele pode ser feito pela conização. Em algumas situações, a gente vai precisar fazer esterectomia. Em Uhum. outras, a gente vai precisar fazer radioterapia, quimioterapia ou braquiterapia. E todas essas modalidades, com exceção da conização, afetam diretamente a fertilidade dessa paciente. Uhum. Então, a gente precisa pensar que quando essa paciente é diagnosticada com câncer de colo, né, um câncer um pouco mais avançado, em que a gente precisa submeter essa paciente a uma esterectomia, a gente está tirando o desejo dessa paciente a possibilidade dessa paciente de gestar, né? Então, a gente sabe que hoje em dia a gente consegue oferecer a essa paciente uma traquelectomia radical, Uhum. né? Amputação só do Então, colo, né? exato, a amputação só de colo, claro, né, para cânceres que são HPV induzido, lesões de 2, no máximo 4 centímetros e com linfonodo sentinela negativo. Então, a gente Uhum. consegue permanecer com o útero nessa paciente, a Quer dizer, gente o faz... estágio ali 1B. Sim. E as pacientes que foram submetidas, que vão ser submetidas à radioterapia, quimioterapia, a gente tem que pensar na função ovariana, né? Uhum. Então, talvez oferecer para ela preservação, a criopreservação de ócitos antes de começar a quimio rádio, postergar, né? Se tiver que fazer uma esterectomia depois, dar uma postergada Quer dizer, nesse... a gente pode submeter essa paciente à traquelectomia, retira ali a matriz do colo realmente. Hoje a gente consegue também aí colocar essa paciente para o tratamento da sua fertilidade ali, que seja para ela poder engravidar. A gente tem o recurso de poder ciclar essas pacientes também, né, que é importante. Lembrar que elas, como não vão ter mais todo um orifício, todo um canal, não vai ter sustentação para uma gestação, já pensando na gestação mais tardiamente, depois dali do primeiro trimestre, em que ali poderia se instalar as incompetências no cervical, mas aqui como ela não tem cervix, vai estar sempre incompetente. E hoje a gente consegue fazer essas circlagens até pré, né, gestacional, né? A gente consegue ele fazer essa circlagem de uma forma que pode ser até antes de conceber, você pode fazer isso, desde que seja fertilização in vitro, obviamente, não de condições naturais. Mas também pode ser feita ali, porque fica sem parâmetro, né, a gente fazer essa circlagem com a mulher já gestante. Né, porque você acaba perdendo parâmetros. Você tem aquele parâmetro ali de fazer de 12 semanas, 13 semanas, talvez você já não tenha mais como manter aquele conteúdo gestacional dentro. Por isso, hoje está se fazendo a circlagem até pré-concepcional já também é uma realidade. Inclusive faz na maternidade escola, né? Acho que não foi feito. A gente fez uma lá no Instituto, a gente fez né? no Nós fizemos Instituto. uma curva esse ano, Sim. né? Uma paciente dessa nós fizemos pré-concepcional. E uma proposta também, né, seria fazer a importância da gente abordar isso antes de propor o tratamento, porque às vezes dentro do mesmo ato Isso é cirúrgico, fundamental. a gente consegue fazer a traquelectomia e já propor a cerclagem no mesmo ato operatório, né? Você Então- falou uma coisa fundamental, Raquel. Então, hoje, a oncofertilidade, ela passa por um planejamento. Então, a gente tem que conversar com essas mulheres,
saber do desejo da gestação delas, né? Dessas mulheres mais jovens, vamos pegar essas mulheres aí, faixa de 40 ou até 45 anos, obviamente, pegar essas mulheres, ver, você tem o desejo de gestar? De acordo com o tipo de câncer ginecológico, obviamente estamos falando de câncer ginecológico, poderiam ser outros cânceres também, linfoma, leucemia, todos esses poderiam levar a uma preservação de fertilidade, especificamente na nossa área, estamos falando do ginecológico. E fazer um planejamento, o planejamento vai ser esse, vai ser pensando no câncer de cólon, uma traquelectomia, vamos colocar você para engravidar, obviamente. O tempo é fundamental para os tratamentos de câncer, é o que os oncologistas ficam mais desesperados com essa coisa da gestação, que eles não querem perder tempo, eles querem complementar a terapêutica, e a terapêutica adjuvante vai depender, obviamente, dessa gestação. Então, tem que ter um planejamento discutido com o oncologista, discutido com o radioterapeuta e tudo mais. Então, é importante o planejamento. Oncofertilidade é planejamento, realmente, né? Sim, e equipe multidisciplinar, né? Com Então, certeza. da mesma forma que é importante o oncologista, se a paciente tem o desejo de gestar, nós precisamos encaminhar também para o especialista em reprodução humana. A gente precisa fazer essa abordagem em conjunto e sempre discutir o que é melhor para o paciente, né? Pensar que essa paciente não é só um câncer, não é só um diagnóstico de câncer, né? Ela pode sobreviver ao câncer, né? E gestar e planejar outras lógico, até gestações, né? Porque não necessariamente uma só. A felicidade não fica só na cura do câncer. É lógico que ela quer ficar curada do câncer, mas a constituição, o desejo de família dela, mulheres muito jovens, pode acabar inclusive com a família, se ela já é casada e tem uma situação de que o desejo de constituição da família. Aí você trata o câncer e depois deixa ela sem um desejo reprodutivo que pode destruir aquela família que ela estava construindo. Então, hoje, com os recursos que se tem, infelizmente não temos esses recursos para nível público aqui no Rio de Janeiro, temos até em outros estados, nós temos isso, aqui não. Isso é uma falha, a gente precisa ter rapidamente um serviço público aqui de reprodução para a gente poder atender esses planejamentos dessas mulheres e construir a família delas, né? Caminhando um pouco mais, a gente pode falar um pouco do câncer de quê? De mama agora? A gente conversar um pouco? Podemos. O câncer de mama como você mesmo já pontuou, é o mais prevalente, né, na população feminina. Então, ele tem um impacto muito grande na vida dessas mulheres. E aí a relevância de se lembrar que quando a gente pensa no câncer de ovário, de endométrio, de colo, muitas vezes a gente pensa na perda da fertilidade pelo ato cirúrgico em si. Mas no câncer de mama, muitas vezes isso fica negligenciado. E lembrar que a terapia adjuvante, ela também pode impactar na fertilidade dessa mulher. Então, agentes quimioterápicos podem ter efeito direto e lesar realmente a reserva ovariana dessa mulher, seja por ação direta nos folículos, lesão vascular, lesão estromal, né? E ter isso em mente para, como a gente está batendo na tecla, desde o momento do diagnóstico, isso ser abordado e permitir um planejamento com relação a isso, né? Então, isso ganha... A gente vê uma coisa, né, que é interessante, assim, que a terapia adjuvante do câncer de mama, ela busca o quê? Ela busca destruir os ovários, ela busca destruir qualquer formação hormonal, porque a grande maioria dos cânceres, eles acabam sendo receptores positivos, né? Então, o objetivo da terapia adjuvante, né, por isso que elas passam por hormonioterapia, é uma situação no câncer de mama, exatamente para você coibir qualquer ação que se possa ter do ovário ou produção hormonal. Então, faz parte diretamente do tratamento isso, né? Que o lado bom que são os cânceres de melhor prognóstico, esses receptores positivos, mas ao mesmo tempo, para o desejo de gestação, você entra numa antítese, num contraste muito grande. Então, daí a importância de a gente poder interferir com aquele planejamento que a gente conversou de oncofertilidade, né? Sim, e pensando em mulheres no MENACM, né, a incidência justamente aumenta em relação ao triplo negativo, em que um tratamento, uma quimioterapia neoadjuvante ganha ainda maior importância. Então, está tudo correlacionado. Pacientes mais jovens com uma incidência maior de triplo negativo, né, em relação a pacientes mais velhas, que vão estar, muitas vezes vai estar indicada a quimioterapia neoadjuvante, que tem efeito gonadotóxico. Então, tudo isso só valida ainda mais a importância do tema de hoje. Assim, aí são os dois extremos, né? Porque de receptor positivo depende da hormonioterapia direta. A triplo negativa, a hormonioterapia não vai ter uma ação, mas em compensação é o pior prognóstico que se possa ter, e é mais comum ainda em mulheres mais jovens, mas aí essa depende de uma quimioterapia que é para destruir os ovários, ou até a oforectomia é uma parte também do tratamento adjuvante, né?
as oforectomias. E aí, como essas mulheres iam gestar sem os ovários, né? Obviamente, sem ter os seus folículos. E aí que entra o planejamento para a gente poder colher esses óvulos, fazer todo ou um congelamento de óvulos para posteriormente, se ela não quer Uhum. gestar naquele momento, né? Ou fazer já embrião e tentar engravidar naquele momento, ou estudar qual seria o melhor momento ali para se ela gestar depois de uma quimioterapia ou antes, mas antes acaba sempre ficando muito difícil, principalmente num triplo negativo que o prognóstico é muito ruim, né? Sim. Então você tem que estabelecer o tratamento e jogar mais para frente a gestação. Já estamos gestação, estamos andando um pouco mais Andando aqui um do que a gente pouquinho. estava falando, mas acaba uma coisa buscando a outra, né? Você quer Sim. acrescentar alguma coisa na mama? Acho que não. Acho que mais tarde a gente vai falar um pouquinho Sim, Um sobre a pouquinho gente mais, o conversa positive principalmente mais. desse trial. planejamento da Uhum. gestação, né? Sim. É, Acho que a gente pode bom, a falar do gente pode câncer de passar ovário. do câncer de ovário, né? Que é um É, câncer difícil, né? é. Diagnóstico difícil. Câncer de ovário, ele é Acaba complexo, sendo um achado, né? né? Exato. Ele não tem rastreamento. Então, a gente acaba descobrindo ao acaso. Então, às vezes, esse planejamento que a gente está falando fica um pouco comprometido, né? E quando a gente descobre o câncer de ovário, muitas vezes ele já está até mais avançado. Então, a gente precisa fazer esse diagnóstico, que ele é cirúrgico, assim como o estadiamento. E a partir desse diagnóstico, a gente começa a avaliar se a gente o que a gente consegue oferecer para essa paciente de preservação da fertilidade. Então, a gente sabe hoje que os tumores germinativos e borderlines, eles têm um prognóstico um pouco melhor no sentido de preservação da fertilidade, porque é possível fazer uma cirurgia E conservadora, são tumores de né? idade mais jovem, né? De adultos Sim, jovens, de germinomas, por exemplo, adultos jovens, 19, 20 anos, são exato. Então, a tumores gente pode mulheres fazer jovens. apenas a anessectomia unilateral dessa paciente. Isso. Então, a gente consegue manter o útero, consegue manter o ovário contralateral e, assim, preservar a fertilidade, né? Uhum. Da mesma forma que os cânceres epiteliais ou outros subtipos, se for descoberto em estágio 1A ou 1C, a gente também consegue fazer uma cirurgia conservadora, manter esse ovário contralateral e manter o útero de forma a permitir uma gestação até espontânea, né? Dependendo da idade e de outros fatores. Não se mostrou necessidade de complementar, inclusive, cirurgia nessas pacientes, né? O risco de recidiva é muito baixo. Então, é seguro a gente São preservar a tumores fertilidade dessa unilaterais, forma. né? Não, geralmente não são tumores bilaterais. A gente tem um caso lá, eu tenho um caso no Mungol, que inclusive fui eu que operei essa paciente há muitos anos atrás, de um digerminoma, ela tinha 22 ou 23 anos, até hoje ela vai lá. E, obviamente, a gente fez essa cirurgia, fez a oforectomia nela, e ela depois voltou para engravidar, ela teve uma dificuldade, a gente investigou e tudo, e ela acabou engravidando com coito programado, não foi nem inseminação. E ela teve o filho, e depois a gente deu sequência no acompanhamento, e até hoje ela está super bem e não precisou fazer absolutamente mais nada. E foi um diagnóstico assim, com 21, 22 anos, bem precoce. Então a gente fica relativamente tranquilo com esses tumores de idade mais precoce, né? Sim, acho que o complexo é quando a paciente já está um tumor mais avançado, né? É, Em que a gente faz essa cirurgia para diagnóstico, estadiamento, e muitas vezes a gente pode pensar, dependendo da paciente, é uma coisa muito individualizada, em estimular esse ovário, captar os oócitos e fazer uma cirurgia posteriormente, né? Ou pensar num Aí útero vai, de substituição, isso vai ser muito essa individual, paciente né, para paciente. se Sim. já tiver estadiamento já de disseminação peritoneal com ascites, de implantes, essa paciente aí realmente, Realmente vai infelizmente, ficar mais... é muito difícil porque ela tem um prognóstico muito ruim, né? São prognósticos de 6 meses, prognósticos bem ruins dessas pacientes, né? Acaba fazendo essas cirurgias citoredutoras e tudo mais. Essa é muito difícil. Mas também não é uma prevalência tão grande desses tumores, principalmente nessa faixa Principalmente no etária, menacme, né? né, no MENAC, né? A gente pega esses tumores de faixa de quinta década para lá, que a gente acaba vendo nessa transição. E os mais comuns são o que você falou, né? Esses germinomas, esses borderlines, que a gente consegue resolver ali com parte cirúrgica adequada, obviamente, e aí a gente consegue colocar esses pacientes para engravidar. É lógico que você não pode... não são comuns deles serem bilaterais, nem de recidiva, mas se já teve uma propensão para o ideal é que essas mulheres engravidem logo, resolvam sua Sim. vida, para depois elas, se tiverem uma recidiva ou uma outra coisa, e aí você não vai perder o outro ovário, ela não vai ter mais nada, né? Sim. E E a foi gente muito, desculpa, muito fala, interessante isso que a Bruna trouxe, né? Que é sobre
o borderline, que é algo que gera muita dúvida, muito medo, né, no nosso meio. Principalmente no patologista, Mas, né? A gente brinca que isso é borderline porque o patologista não sabe Sim. exatamente o que é, né? Mas o que justamente esse guideline que saiu mês passado, né, da Sociedade Europeia de Reprodução Humana, de Ginecologia e Obstetrícia, em conjunto com a Sociedade Europeia de Endoscopia, está sugerindo essa segurança, assim, está propondo essa segurança maior do tumor de borderline germinativo independente do estadiamento. Então, isso realmente é uma evidência muito legal, muito interessante para a gente trazer para o nosso meio. E esse caso que você falou, Ricardo, na adolescência, é muito interessante também que houve a preservação da fertilidade independente de técnicas de reprodução assistida. Exatamente. Né? E isso é uma coisa importante também, essas pacientes terem a sua fertilidade reavaliada após o tratamento oncológico, porque dependendo do tratamento que foi instituído, o impacto vai ser maior ou menor na fertilidade dessa paciente. Então, às vezes, ela vai sim necessitar de uma técnica de reprodução assistida de alta complexidade, mas às vezes ela manteve, preservou uma parte da fertilidade que é suficiente para ela conseguir gestar. Com certeza. Por isso é importante a gente ter essa preocupação, né? Não é só a preocupação em termos hormonais, né? A gente precisa ter a preocupação com a anatomia também. A gente precisa ter dividir isso mesmo, né? Tentar fazer o menor tratamento possível efetivo, né? Lógico. Então, isso é bem importante também. Porque quando você pensa, né? Você vai partir para uma cirurgia, passa a ser uma cirurgia ginecológica. E essa paciente lá do Moncorvo, então foi numa época que a gente nem tinha videolaparoscopia, só era cirurgia aberta. Quer dizer, no momento a gente está meio sem videolaparoscopia também ainda, mas foi prévia ainda. E as cirurgias abertas acabam deixando mais sequelas, obviamente, sequelas de aderência, de fibrose, que não é uma coisa boa, né? Para a fertilidade, porque pode comprometer trompa, né? Pelo menos uma trompa vai embora, porque se o ovário foi embora, você acaba fechando aquela trompa. Mas a outra trompa, que fique boa anatomicamente, a gente sabe que depende disso, principalmente pensando que, como a gente não tem uma estrutura de fertilização in vitro, ela vai ter que buscar com técnicas de baixa complexidade, ela vai precisar da trompa dela. Então, que essa outra trompa fique muito bem cuidadinha, bonitinha, para a gente poder, ali com ela, com técnicas de baixa, conseguir uma gestação. Então, nós falamos da mama, falamos do ovário, falamos do colo, e o endométrio, assim, acaba não sendo muito comum, né? Isso. O que a gente acaba vendo são as hiperplasias atípicas, mais até do que câncer mesmo, né? Isso. É um tumor muito de quinta, sexta década, né? Isso, por mais que tipicamente seja de idades mais avançadas, né, como a Bruna colocou, a mudança do nosso estilo de vida, né, aumento de obesidade, síndrome metabólica, um estado de hiperestrogenismo, síndrome dos ovários policísticos, tudo isso são fatores de risco que estão cada vez mais presentes e que estão aumentando essa incidência em faixas etárias menores, em paciente, como o Ricardo colocou, de terceira década. Então, sim, a gente pode achar uma hiperplasia típica, mas às vezes pode até achar estágios iniciais, né, e aí o que essas sociedades também colocaram, e aí já tem um tempinho a mais, né? Tem 1 ano já, recente também, é a possibilidade de um tratamento conservador, principalmente em estágios iniciais, tipo histológico endometrióide. Então, o endometrióide 1A, e aí é mandatório excluir invasão miometrial, né? Então, a gente está falando sempre de estágios iniciais, sem invasão miometrial. Essas pacientes poderia ser proposto para elas um tratamento conservador, em que, né, a proposta, eles colocam várias possibilidades, mas o com melhor desfecho, né, é a ressecção ou ablação videoestereoscópica, seguida de uma inibição progestagênica, seja com o dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel ou progestagênios via oral mesmo, né? Os estudos foram feitos com progestagênios via oral que não estão disponíveis no Brasil, mas ainda assim seria a melhor combinação. A ressecção combinada com o progestágeno após. E aí seria feito esse controle, né, por 6 semanas, 3 meses, 6 meses e 12 meses. E só adiantando um pouquinho, se ao final desses 12 meses essa paciente se mantivesse em remissão com 2 biópsias negativas, ela estaria segura para ter uma gestação programada. A gente tem também, né? Eu tive um caso lá do Moncorvo também, uma paciente com hiperplasia atípica. Eu me lembro a primeira vez que ela veio para fertilidade, para tentar engravidar e não conseguia engravidar. Eu lembro dessa paciente. Uma paciente clássica, uma paciente obesa, uma paciente com SOP. Acho que ela tinha MC de 50, se for a que eu não tô lembro agora a pensando. MC, mas ela era obesa. E essa paciente, aí começou com hemorragia e tal, aí a gente
suspeitou que aquele na ultrassom um endométrio com um endométrio de 15, 18, muito intenso. Eu pedi para fazer uma estereoscopia com a Lília lá, que é a nossa chefe do serviço de videoestereoscopia. A Lília viu um endométrio que ela me chamou até para ver de tão feio que era. Ela falou, Ricardo, você é um câncer de endométrio, de tão feio que era. Ela biopsiou, não veio câncer, veio uma hiperplasia atípica. Mas a gente suspeitava que talvez a biópsia não pudesse ser representativa. Eu acho que esse já é um outro caso. Esse já é um tá. segundo caso. Esse é um segundo caso. Tiveram 2 casos. Sim. E aí, essa paciente, a gente colocou um Mirena nela, a gente colocou um DIU hormonal nela, e é impressionante porque em 6 meses regressou completamente, diminuiu muito a hiperplasia dela, de ela ficar com o endométrio normal, que é impressionante a imagem antes e a imagem depois. Você nem acredita que é a mesma pessoa. E aí a gente liberou ela para engravidar, mas ela teve muita dificuldade para engravidar, ela não conseguiu a gestação, ela obviamente não tinha recurso para uma fertilização in vitro, e isso o tempo foi passando e depois voltou a situação da hiperplasia, e aí avançou, voltou a ser atípica e tal, e ela acabou depois tendo até que uma suspeita de invasão já, e ela acabou numa esterectomia. Mas, quer dizer, se ela tivesse o recurso da fertilização in vitro, talvez ela tivesse engravidado. E uma outra coisa que eu gosto de comentar, por exemplo, eu não gosto da conduta da ablação. Não gosto para paciente que deseja gestação. Porque a ablação, e que você vai fulgurar todo aquele endométrio, que se você atinge a lâmina basal muito ali, invade muito endométrio, aquilo pode gerar uma sequela de uma SINEC ali, e aí você não recupera mais aquele útero para a gestação. Você não consegue mais crescer aquele útero depois com a gestação. E fica um útero inadequado para receber um blastocisto. Então, eu prefiro a conduta do DIU hormonal, ela responde extremamente bem, mas como você falou, Raquel, tem que ter um acompanhamento muito de perto. Com essa paciente, a gente ficou fazendo estereoscopia praticamente de 3 em 3 meses, mas em 6 meses teve uma regressão completa. Então, do que a ablação? Prefiro a parte hormonal, e aí a gente pode fazer hormonal oral, pode fazer o DIU, que o DIU hormonal atende muito bem, como a gente tem lá no serviço, atende muito bem essas pacientes, é um recurso bem interessante. Fala, Bruna. Assim, a gente está falando de um câncer que o tratamento essencial é a esterectomia. Sim, né? Sim. Então, o guideline ele frisa muito que nós precisamos escolher muito bem essas pacientes. Uhum. Então, não é apenas o tipo histológico, não é apenas o grau de invasão miometrial, mas sim a gente precisa olhar os fatores de risco dessa paciente antes de torná-las candidatas, né, Com certeza. a uma conduta conservadora. Então, a gente tem que frisar muito essa questão do IMC, de situações de hiperestrogenismo. A gente tem que lembrar da síndrome de Lynch também, que pode acontecer. Então, a gente precisa ter essa abordagem, né, antes de escolher essa paciente que vai fazer essa conduta conservadora. Com certeza. Bom, a gente avançando um pouco mais, que se a gente deixar a gente aqui, a gente vai ficar 2 dias aqui nesse podcast. E aí vai virar uma série, um seriado. Sim. Então, assim, dentro de técnicas que a gente pode oferecer, paciente, por exemplo, um câncer de mama, em que eu diagnostico câncer de mama, e aí eu faço um planejamento, paciente deseja gestação, o que eu posso fazer exatamente para essa paciente, de que eu fiz a biópsia, ela vai ter que submeter, ou ela faz a cirurgia, ela faz o congelamento antes. A gente perde muito tempo para isso? O que a gente vê? O que os guidelines falam, assim? Então, a gente tem a criopreservação de óssito, né? A gente Sim. tem alguns protocolos específicos que a gente consegue começar a fazer um início aleatório, né? Exatamente. Então, isso é bem interessante. A gente não precisa esperar essa paciente chegar no primeiro dia do ciclo. A gente pode começar de forma aleatória. Claro que tem suas desvantagens, né? Tudo tem sua vantagem e desvantagem. Tem a vantagem do tempo, tem a desvantagem que você não está dentro de uma estimulação de ciclo normal, que poderia ter um maior número de óvulos. Mas os óvulos que você conseguir ali já é uma vantagem para essa paciente pelo tempo. E até tem recursos para aumentar o número de ósseos captados, né? Sim. Protocolos de dupla estimulação. Então, você pode fazer um DUSTIM, eles vêm exatamente para isso. Em que eu faço a estimulação, coleto os óvulos, 5 dias depois eu faço uma nova estimulação. E mais 10 dias eu já estou colhendo óvulos de novo. Quer dizer, dentro de 20, 30 dias eu faço 2 coletas de óvulos dessa paciente, se ela não tiver um número de óvulos adequado. Mas geralmente, se forem mulheres jovens, talvez tenha um bom número de óvulos para isso, né? Exato. E a gente pode lembrar também do uso do letrozol, né? Que os estudos mostraram que não necessariamente a gente precisa usar gonadotrofinas, né? Principalmente para o câncer de mama, que a gente tem um pouco mais de medo com essa questão hormonal, né?
Então, a gente pode fazer uso do letrozol, que tem... Na verdade, os protocolos dizem que você deve sempre incluir o letrozol, quando pensando em câncer de mama especificamente, colo que é a maior e, evidência, e né, ovário que a gente nisso. vai ter. Mas a maior evidência que a gente tem é que a gente sempre deve incluir o letrozol como na parte da estimulação, seja com gonadotrofina ou sem gonadotrofina, mas você sempre deve incluir o letrozol, porque o letrozol é um tratamento para o câncer de mama, é a hormonioterapia do inibidor da aromatase. Então é interessante essa inclusão sempre. E aí, pensando nas possibilidades de como vai ser preservado esse material, né, pode ocorrer a criopreservação dos ossos ou de embrião. Né? A vantagem do embrião é que você garante depois que ela tem esses embriões euploides. Se a paciente tem parceiro, né? Sim. Ele já pode fazer o embrião, porque o embrião já é uma certeza, né? Sim. Eu digo, né? Você pode ter o pássaro voando ou o pássaro na mão. O embrião já é o pássaro na mão, né? Os ovos são pássaro voando. Você não sabe se aquilo ali vai dar embrião ou não. Né? Garante que tem aqueles embriões para uma futura transferência. Enquanto a criopreservação de ossos, não existe essa garantia, mas, por outro lado, tem a autonomia da mulher. Sim, né? Porque lógico. ela pode não estar com aquele parceiro anos depois, pode ter trocado. Sim. O parceiro pode não autorizar por qualquer motivo, pode ter ido a óbito. São complicações que acabam dificultando depois esse processo com o fim do tratamento oncológico. E uma coisa interessante que a gente tem visto também, aí é uma parte muito social do câncer de mama, como existem separações depois no diagnóstico de câncer de mama. É muito comum, né? Não vou dizer que é mais prevalente, mas é bastante comum as separações dos casais após um diagnóstico de câncer de mama. Então, como você falou, Raquel, é muito interessante que ela crie independência com aquilo ali. Mesmo que ela tenha um parceiro em que ela não tenha muita certeza, lógico, a decisão é sempre dela e deles, mas é uma garantia para isso você congelar os ovos. Hoje a gente já tem até congelamento de tecido ovariano. A gente não tem isso aqui, já não é mais experimental, já deixou de ser experimental, já é um caráter realmente definitivo. Mas no Brasil a gente já tem, o pessoal do Pérola Byte e da USP já estão fazendo aí esse congelamento de tecido ovariano também. É interessante no câncer de ovário, né? Porque às vezes interessante no câncer de ovário. cirurgicamente foi removido e ele permite essa coleta a posterior. E depois você colocar de uma forma autóloga até no mesmo local, é interessante, né? Exato, e a gente pode pensar também nos análogos de GNRH, né? De forma que... na nossa paciente que não tem acesso financeiro a uma reprodução e outra coisa, de alta complexidade. Os análogos, também é um tratamento do câncer de mama, também faz parte da terapia adjuvante, e ele é interessante também até para dar mais coleta de óvulos. Então, você pode fazer o análogo antes, depois fazer a estimulação, e aí, junto com o letrozol, esse é um protocolo perfeito para os pacientes de câncer de mama, e depois você faz essa coleta, então é bem interessante isso aí também. E, assim... A gente já está com o tempo bem adiantado. Mas puxando o gancho do câncer de mama, né, que eu acho que é o mais prevalente, é o que também gera mais insegurança, né, principalmente por conta do receptor hormonal positivo, negativo. E o que os estudos têm mostrado para a gente, tem mostrado de forma repetida, né, já tinha um trial há uns 10 anos atrás, que já mostrou inicialmente que, independente do câncer ser receptor hormonal positivo ou não, né, a gestação não aumentava o risco de recorrência, não impactava na sobrevida dessa paciente, e isso foi se mostrando e criando-se evidências cada vez mais robustas, né? As meta-análises mais recentes também corroboram esse dado de que, independente do status do receptor hormonal do câncer de mama, a gestação é segura nessas pacientes. Em quais condições, né? E aí é que vira o grande desafio. Qual é o intervalo que eu tenho que dar do tratamento para essas pacientes serem liberadas para gestar, né? E enquanto em cânceres, enfim, sem fugir muito, mas em cânceres hematológicos, o principal intervalo é em relação à químio e à rádio, né? Que também pode ser uma terapia adjuvante no câncer de mama, e esse intervalo de segurança em relação aos desfechos obstétricos é de 1 ano. O câncer de mama, ele tem um além, que é a terapia adjuvante hormonal com tamoxifeno, que é teratogênico. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí gera a insegurança oncológica mesmo para essa paciente, quanto tempo de tamoxifeno tem que ser feito antes de suspender, quanto tempo de suspensão antes de liberar para engravidar, né? E a gente tem um trial, está sendo feito um trial muito interessante, que é o Positive Trial, que só vai terminar em 2028, mas que já tem resultados muito interessantes e que está mostrando um intervalo de segurança, né, para suspender o tamoxifeno, no que eu digo pelo menos utilizar por 2 anos o tamoxifeno antes de suspender e
programar uma gestação para essa paciente. E esse tempo de suspensão, ele é importante, Ele é né? importante. A gente Lembrar precisa... que esse tratamento adjuvante pode levar 5 anos, Sim, né? Ou até tem protocolos até de 10 anos. Mas Então, pelo menos 2 antes pelo de menos suspender. 2 antes. a gente precisa fazer esse tratamento com tamoxifeno 2 anos. Uhum. A gente suspende por 3 meses. E aí sim a paciente está liberada para tentar gestar, né? Então, o período dela conceber, dela engravidar, amamentar, precisa compreender 2 anos, né? Então, é importante a gente ter em mente esse período, porque é um período curto, né? Então, a gente tem que avaliar a reserva ovariana, da reprodução nisso, né? De ter reserva ovariana, ter embrião já pronto para a gente pegar nesse momento, tem que ser agora, a gente transferir esse embrião e ela tentar engravidar, porque vai aumentar muito a chance dela, né? Porque ela não tem muito tempo a perder. E essa é uma diferença. O tamoxifeno tem que ser suspenso 3 meses, como a Bruna falou, pelo risco de teratogenicidade. Mas uma diferença em relação ao câncer de endométrio, que a gente tem liberdade para esperar essa paciente tentar gestar espontaneamente, porque os ovários não foram comprometidos, né? E se não acontece em 6 meses, eu vou partir para técnicas de reprodução assistida de alta complexidade. Mas no câncer de mama, muito provavelmente já houve um comprometimento maior, né, da reserva ovariana dessa paciente. Então, para respeitar esse intervalo de segurança, que idealmente são 24 meses, o ideal é a gente já... a reprodução assistida, né? Perfeito. E a gente também já tem trabalhos, né, evidenciando que, lógico, esse Positive Trial, ele vai trazer mais recursos para isso, mas trabalhos comparando que essas pacientes que gestaram, né, de pacientes de câncer de mama, que pararam para fazer o tratamento de reprodução e gestaram, elas não diminuiu a sobrevida dessas pacientes, né? E o que a gente falou um pouco no começo, né? Você trazer essa felicidade para a vida dela, principalmente no momento de angústia e depressão pelo um câncer de mama, ela saber que agora ela é mãe, depois de um diagnóstico de câncer de mama, isso vai modificar até a razão de vida dessa paciente, né? Isso vai trazer uma melhora significativa psicológica para ela, né? Alinhar as expectativas, né? Além da importância da gente trazer esse tema, a gente sempre alinhar de que é uma possibilidade. A gente está mantendo uma possibilidade dela gestar. E as taxas de sucesso de gestação das pacientes após um tratamento oncológico e pacientes com preservação da fertilidade não oncológicas é equivalente. Mas ainda assim gira em torno de uns 40%. Que é muito boa. Então, entender que não é uma garantia, né? É aumentar as possibilidades dela de conseguir após o tratamento oncológico. E que são acima até do que ela teria de uma gestação natural. Sim, com certeza. 40%. Então, são muito boas. Eu acho que a gente falou bastante, né? Uma boa sequência aqui teria muitos assuntos ainda para a gente continuar aqui. Sim. Mas a gente conversou bastante sobre isso. Você quer colocar mais alguma coisa, Bruna? Acho que vale fechar, dando uma pincelada no desfecho obstétrico e na conclusão, né? Um fechamento curto aí. Perfeito. Levar em consideração que essas gestações, elas são gestações de alto risco, né? Então, de preferência, encaminhar um pré-natal de alto risco. Sim, muito importante. Porque existe depois disso tudo, depois você perder uma gestação porque não fez um pré-natal adequado, aí realmente é um absurdo, exato, né? Assim. Enfim, existe um risco de baixo peso a nascer, de pré-eclâmpsia maior, de parto prematuro, né? Estamos falando aí de pacientes que precisam de cerclagem, no caso do colo do útero, né? Então, essas pacientes precisam ser vistas de perto, sempre alinhar expectativas, né? Conversar que o risco de perda gestacional é igual ao risco de uma paciente que não seja oncológica, né? Então, isso também, que é um dado bem interessante. As meta-análises não mostram diferença estatística em alterações cromossômicas, malformações fetais. Sem problema. Por conta de um tratamento oncológico, né? Então, isso dá uma segurança interessante para a paciente. E é isso, assim, eu acho que a mensagem que fica é a gente não enxergar essa paciente como um câncer, apenas como um câncer, né? Essa paciente, ela precisa ter sonhos, a gente precisa possibilitar que esses sonhos, que esse sonho seja gestar também, né? Então, é isso. É isso, né? Eu acho que, então, a gente falou, definindo bem, a oncofertilidade é um planejamento, né? Sim. Discutido de forma multicêntrica. Bom, esse foi o nosso SgorgeCast aqui com o serviço de residência do Instituto de Ginecologia Maternidade Escola da FRJ. Eu agradeço a Bruna, agradeço a Raquel. Eu acho que foi um bom bate-papo aqui para deixar para os colegas assistirem aí. A gente agradece o convite também. E a gente agradece a Sgorge.